Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, prevê a oferta de mais de 112 mil vagas de estágio em todo o Brasil. Candidatos ao Enem aguardam o resultado que será divulgado hoje. E no estúdio, uma entrevista com a psicóloga Sidneide Oliveira, que vai falar sobre a escolha profissional após o resultado do Enem. Esses são os destaques dessa quinta-feira, dia 18 de janeiro. O Feliz News está no ar. Boa noite. Para quem se preparou o ano inteiro para prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, o dia de hoje é de muita ansiedade. É o dia do resultado do Enem e nós vamos acompanhar de perto a expectativa dos candidatos. Os candidatos que fizeram a edição do ano passado do Exame Nacional de Ensino Médio, Enem, vão poder conferir suas notas hoje. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, devem ser divulgadas também as notas máximas e mínimas em cada prova objetiva e detalhes da prova de redação. Este professor conta qual é o primeiro passo a seguir depois de saber a nota. Muita gente chama o dia de hoje como o dia do resultado, e na verdade hoje não é o dia do resultado, é o dia da nota, como você bem falou. Então todo mundo fica ansioso, muita gente deve ter dormido mal ontem, mas eles vão acabar descobrindo que ao ver a nota, grandes coisas não acontecerão. Daqui a algumas horas, a gente começa a conseguir ter um panorama do que é uma nota boa, para o curso tal, para a universidade e tal, mas a certeza absoluta realmente é quando o SISU abrir. Então, infelizmente, a maioria vai ter que segurar um pouquinho mais a emoção, né? Esperar o SISU abrir, e na primeira rodada que o SISU der, aí sim, você começa a ter uma noção real do que deve acontecer. O Enem 2017 teve como tema da redação os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Apenas 53 redações atingiram a nota máxima, 6,5% tiraram 0, 5% fugiram ao tema e 205 participantes desrespeitaram os direitos humanos. Pedro fez Enem pela terceira vez e conta o que achou do tema da redação. Acho que o tempo deu para fazer, mas o tema foi muito específico, então teve um baque inicial para todos, eu acho, mas era aquele negócio, respirar fundo, tentar fazer, trabalhar com o que tinha. O professor Carlos André explica como funciona a teoria de resposta do item, metodologia utilizada para a correção da prova. Ela mede a coerência do acerto do aluno. Então, quanto mais coerente o acerto do aluno for, maior vai ser a nota dele. Então, vou tentar dar um exemplo simples aqui. Na prova tinha uma questão de porcentagem e o aluno acertou essa questão de porcentagem. Ao longo da prova surge uma questão de geometria espacial que envolve porcentagem também. Então, se, por exemplo, ele acerta essa segunda questão, que envolvia porcentagem, sendo uma questão um pouco mais complexa, e errou a questão mais básica, que era única e exclusiva de porcentagem, o acerto dele, desse segundo acerto, dessa segunda questão, tende a cair. Porque não faz muito sentido alguém que acertou uma questão que envolvia dois temas ter errado a outra que teoricamente era mais simples. E fique atento para não perder o prazo. O Sistema de Seleção Unificado SISU abre as inscrições de 23 a 26 de janeiro para todos que fizeram o Enem 2017. Silas fez o Enem ano passado, mas é em 2018 que ele vai fazer para valer e conta como está sendo a sua rotina de estudo para esse ano. Estudo em casa. Algumas vezes eu dou uma revisada só para fixar alguma videoaula, mas prioritariamente as aulas aqui do cursinho só. E em casa é exercício e estudo. Pois é, a gente deseja boa sorte a todo mundo que está assistindo, a quem se preparou para que o resultado seja bastante positivo. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Uma mulher foi morta a tiros na noite dessa quarta-feira no bairro Lagoa Azul, na zona norte de Natal. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi identificada por Tereza Cristina André Máximo, de 31 anos. De acordo com a PM, a mulher estava na rua Vereador Sérgio Deis,
Sérgio Diebe, quando por volta das 10h30 da noite, 2 homens chegaram em uma moto e atiraram contra Tereza Cristina, que veio a óbito no local. Ninguém foi preso pelo crime. E olha só, a Justiça do Rio Grande do Norte condenou o Estado, o município e também a administração do Hospital Maternidade Belarmina Monte por morte de um bebê. A nossa repórter Leonor Cosentino tem mais informações. É com você, Leonor. Exatamente, Lívia. Eles foram condenados a pagarem R$100 mil por danos morais a uma família que teve o filho Nath morto. Segundo a decisão, foi comprovado que o bebê morreu dentro da barriga da mãe por omissão dos servidores públicos de prestação de serviço estadual e municipal de saúde. O casal de autores alegou em juízo que ingressou no Hospital Maternidade Belarmina no dia 22 de fevereiro de 2012, por volta das 10 horas da noite, e a grávida já chegou sentindo contrações e a médica de plantão encaminhou ela para uma sala de parto. Ela só saiu de lá depois das 11 horas da manhã do dia seguinte e o parto não tinha sido realizado. A médica então indicou que ela voltasse para casa e só retornasse ao hospital quando sentisse contrações maiores. No dia 24 de fevereiro, 2 dias depois, ela retornou ao hospital, mas foi encaminhada para o Hospital Santa Catarina por volta das 6 horas da noite. Chegando no Hospital Santa Catarina, ela também não ficou muito tempo lá. Ela saiu de lá às 8 horas da noite e foi encaminhada de volta para o Belarmina sem nenhuma explicação. O casal afirmou que o bebê nasceu no dia 25 de fevereiro e nasceu morto. Eu vou ler para você agora, Lívia, uma parte do destaque que o juiz Bruno Lacerda fez na sentença. Ele destacou que a negligência da administração municipal e estadual configurou desrespeito aos princípios constitucionais da cidadania, da dignidade da pessoa humana e do direito à vida. A vida do bebê que foi tirada dentro da barriga da própria mãe. Volto com você, Lívia. Obrigada, Leonor, pelas informações completas. E tá aí, né? A dignidade, essa família agora teve a justiça feita, mas infelizmente a vida do bebê, ninguém tem como trazer de volta, né? Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Agentes da Guarda Municipal de Natal capturaram José Maciel de Lima Souza, de 24 anos, acusado pelo Ministério Público como um dos responsáveis pelo assassinato de um policial militar em Ceará-Mirim, isso em fevereiro do ano passado. A prisão aconteceu na comunidade do Lenigrado, bairro do Planalto, isso na zona oeste aqui de Natal. José Maciel se encontrava foragido da justiça há 10 meses e era procurado pela polícia. Agora vamos para o intervalo comercial e veja a seguir. Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE, prevê a oferta de mais de 112 mil vagas de estágio em todo o Brasil. É logo depois do intervalo, a gente volta rapidinho. Vamos agora, e muitos universitários iniciam nesse mês de janeiro uma maratona em busca de experiência profissional, isso através dos estágios. No CIE, a estimativa são mais de 112 mil vagas em todo o país. Confira na matéria. Chegada de 2018, muitos jovens universitários entram em uma verdadeira maratona para conseguir um estágio. É hora de colocar em prática tudo o que foi aprendido dentro da sala de aula. Os estagiários entram nas empresas para desempenhar atividades relacionadas à sua área de atuação. Então, o estudante da área administrativa, ele vai realizar atividades no setor administrativo, seja ele qual for. Basicamente, a ideia do estágio é fazer com que o estudante ele consiga aprender na prática o que ele só tem na teoria dentro da instituição de ensino. Priscila está estagiando há uma semana e conta como organiza as suas atividades dentro do estágio. É um trabalho realmente muito dinâmico, mas eu sempre busco filtrar as prioridades. Chega tudo de uma vez, não, peraí, vamos para o mais urgente. O que é que pode esperar e o que é que tem que ser agora. E assim eu vou tentando filtrar o que é que eu posso começar a fazer daquele dia, o que é mais importante para agora.
Eduardo passou apenas 2 meses como estagiário e logo foi efetivado. E ele dá dica para quem quer ser bem-sucedido no emprego. Primeiramente, sempre aprender, estando disponível. Eu sou muito disponível assim, para o que precisarem. Eu só não consigo fazer o que eu realmente não posso, mas eu acho que não tem segredo, basta você trabalhar corretamente. O Centro de Integração Empresa-Escola prevê uma oferta de mais de 112 mil vagas de estágios para todo o Brasil até março de 2018. Desses, 75% são contratados. E olha só, a Fundação da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte demitiu 86 servidores nesta quinta-feira em uma publicação no Diário Oficial do Estado. A medida segue a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, que considerou ilegal uma lei estadual que efetivou os servidores que ingressaram na entidade entre os anos de 1987 e 93 como temporários. Os ministros entenderam que não havia justificativa para os servidores permanecerem no quadro sem que tenham feito concurso público. E olha só, na próxima terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal fará um leilão dos veículos apreendidos pela polícia. A nossa repórter Leonor Cosentino tem mais detalhes. É isso mesmo, Olivia. Começa na terça-feira, mas se você já ficou interessado, já pode sim visitar tudo o que está exposto para leilão, né? E quem vai contar pra gente como começar, como dar o lance principal, qual é a primeira regra, se você, como eu, nunca participou de um leilão, é o inspetor Tibério Freitas. Inspetor, conta pra gente. Qual é o primeiro passo para quem quer comprar alguma coisa de leilão pela primeira vez? Boa tarde a todos. Para quem quer participar pela primeira vez, é muito importante entrar no site disponível, onde os lotes são mostrados e a sua descrição. Muitos deles têm fotos para que a pessoa aí possa formar a sua opinião e fazer a sua escolha. É muito importante ler o edital que fica disponível no site, porque ali, além de dizer mais detalhes sobre o veículo, diz também onde ele está, porque os lotes estão distribuídos em 8 pátios, em 8 lugares ao longo do estado, e aí ele verifica em que local esse veículo, esse lote, está disponível. Se alguém de casa ficou interessado em alguma coisa, eu quero até ver perto, né? Porque quem vai comprar quer conhecer direito o que vai comprar, o que vai dar o lance. Eu tenho que agendar a ida a algum canto, ou só basta ver onde está disponível no site e ir até lá? Exatamente, ele só precisa verificar no site em que local, né, em qual pátio esse veículo está, e pode se dirigir para poder fazer a visitação. Ele vai estar aberto hoje, né, quinta-feira, amanhã, sexta e segunda-feira, entre 8 horas da manhã e meio-dia e 13 e 17 horas. Vá ao lugar, conheça o veículo, é muito importante para quem quer participar, para poder formar melhor a sua decisão para dar um lance. E aí aproveitar as oportunidades que estão lá. Então o pessoal tem que se preparar, entrar no site. Conta qual é o site que é preciso acessar para ter acesso a tudo que está exposto. O site que está exposto é o site do leiloeiro oficial para esse evento, que é www.lancecertoleilões.com.br. Lá ele pega maiores detalhes, como as fotos, descritivo e o edital, além de, caso haja mais alguma dúvida que não consiga ver no edital, pode fazer contato com o próprio leiloeiro para poder, assim, encaminhar melhor a sua escolha. Tibério, a gente estava conversando antes que quando dar o lance, para quem for um leilão pela primeira vez, quando dá o lance ainda tem um valor a mais, os 5% que vai para o leiloeiro. Então, é importante fazer o cálculo da compra, né? Exatamente. O leilão, normalmente, é uma grande oportunidade para fazer um bom negócio. Mas é importante que a pessoa que participe saiba exatamente como funciona. O que você falou muito bem é isso. Na hora que ele dá um lance, ele precisa saber que sobre aquele lance há ainda a incidência de 5%, que é o leilão, que é a comissão do leiloeiro. Isso é para esse leilão e para todos os leilões. É regra de praxe dentro de um leilão. Então, aí ele tem as obrigações também, né? Caso arremate ali um veículo, um lote que dá direito à documentação, ele precisa saber que vai arcar com isso, licenciamento, o DPVAT, o IPVA do carro nesse ano. Uma grande tranquilidade para ele é que,
qualquer débito, multa ou qualquer outra dívida que há no carro é desvinculada, ou seja, ele compra esse carro, ele arremata esse veículo e não é responsável pelas dívidas anteriores. O valor, inclusive o valor que é arrecadado no lance que é dado, serve justamente para quitar esses débitos anteriores. Então é como comprar qualquer outro carro, né? Você banca com as parcelas, tudo que vem quando você compra um carro novo. Inspetor, conta pra gente de onde vem, são motos, carros, quais são os carros que vêm e como é que eles chegam até o leilão, se tem algum critério para ser leiloado? Sim, os veículos que vão a leilão da Polícia Rodoviária Federal são veículos que entraram no pátio pelos mais diversos motivos. Normalmente é porque houve algum débito burocrático de documento que não foi saneado e a pessoa praticamente abandonou o veículo lá, não retirando, ou até por conta de acidente, que por conta de um débito, transferência, também não retirou. O Código de Trânsito brasileiro prevê que, a partir de 60 dias, o veículo já pode ser colocado à disposição para os trâmites de leilão. Isso para quê? Tanto por um serviço social, que o veículo que foi abandonado pode servir para alguma outra pessoa voltar à circulação, quanto também até uma questão sanitária, né, para a manutenção do espaço onde é guardado, prevenindo, inclusive, ali um criadouro de mosquito, que é tão sério nos dias de hoje. É verdade. Muito obrigada pelas informações, Tibério. Então, se você aí em casa ficou interessado, quer arrematar algum veículo, você pode ver, como o Tibério falou, o edital, o carro, aonde está o veículo através do site www.lancecertoleilões.com.br. Não perca a oportunidade de começar 2018 com um carro novo. Volto com você, Lívia. Muito bem, obrigada, Leonor, pelas informações. Agora vamos para o intervalo comercial e veja, seguir uma entrevista com a psicóloga Sidney de Oliveira, que vai falar sobre a escolha profissional, justamente agora, após o resultado do Enem. É logo depois do intervalo, a gente volta já. Acompanhe agora as principais notícias do Brasil e do mundo com o nosso Giro de Notícias. Quase 3,6 milhões de trabalhadores da iniciativa privada nascidos em janeiro e fevereiro e de servidores públicos com a inscrição de Final 5 podem sacar a partir de hoje o abono salarial dos programas de integração social PIS e de também PASEP, referentes ao ano de 2016. O Ministério do Trabalho informou que neste 7º lote serão liberados 2,671 bilhões para o pagamento de benefícios que variam entre R$ 80 e R$ 954, de acordo com o tempo de trabalho no ano base. O valor referente ao PIS deve ser retirado em agências da Caixa Econômica Federal e ao PASEP em agências do Banco do Brasil. O abono salarial ano base 2016 começou a ser pago em 27 de julho e até o final do ano foram liberados recursos para os trabalhadores privados nascidos em julho a dezembro, já para servidores públicos com finais de inscrição 0 a 4. Dados preliminares mostram que já foram pagos R$ 8 bilhões a trabalhadores, o equivalente a 45,17% dos mais de 24 milhões de beneficiários que têm direito ao abono. A constatação de que o ex-governador Sérgio Cabral vinha recebendo no presídio tratamento diferenciado e obtendo regalias sem o devido amparo legal levou o Ministério Público do Rio de Janeiro a pedir à Justiça a transferência dele para Curitiba. Também o afastamento do secretário de Administração Penitenciária, Eri Ribeiro. A ação foi ajuizada pelo Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública, que também pediu o afastamento do subsecretário adjunto de Gestão Operacional da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, Sauler Antônio, do diretor e subdiretor da penitenciária Pedronilo de Oliveira, respectivamente, Alex de Carvalho, Fernando Lima Farias e também do diretor e subdiretor da cadeia pública José Frederico Marques, Fábio Ferraz e Newton César. Voltamos agora e olha só, o período de inscrições para o Sistema de Seleção Unificado, o SISU, do primeiro semestre, agora, de 2018, começa no dia 29 de janeiro e encerra no dia 1º de fevereiro.
Hoje é o dia crucial para quem fez o Enem, pois é dia de resultado. E agora o próximo passo é escolher qual curso vai fazer e vai escolher também a profissão, né? Para isso é preciso muita cautela. Por isso nós recebemos agora a psicóloga Sidneide Oliveira. Sidneide, seja muito bem-vinda aqui no Jornal. Muito obrigada, boa tarde para você que está nos assistindo. Olha só, a primeira coisa é quais são os pontos a serem analisados para essa escolha profissional tão cedo. A maioria deles deve ter o que em média 17, 18, até 16 anos, né? E é tão difícil você escolher, por exemplo, o que é que você quer ser quando crescer. Aquela pergunta que a gente escuta muito quando é criança, né? Como fazer para lidar com essa tensão? Então, existem 2 percursos que você deve ser o seu pontapé inicial. Você deve primeiro se autoconhecer. Começar a fazer uma terapia bem antes para você poder fazer uma escolha mais segura. E o outro caminho é que você tenha uma consciência do mercado de trabalho, analisar todas as profissões. A partir daí você começa a afunilar as coisas, mas precisa ter essas 2 margens, esses 2 extremos, que vão te ajudar a descobrir um caminho. Sidneide, também é um momento por ser já um momento de muita tensão, é importante que a família ela possa auxiliar nesse processo de escolha? Existe uma diferença de auxiliar, tá entendendo? E de você, de certa forma, condicionar ao filho ou à filha a fazer algo que a gente chama como facilitador, que é muito comum. Eu já tenho um escritório, eu já sou advogada, seria bacana se você fosse, porque iria te facilitar. Eu já sou dentista, então vai facilitar. Então, é um meio facilitador. E esse meio facilitador, ele é muito perigoso, porque ele tira do estudante, da pessoa que está se comprometendo a entrar no mercado de trabalho, as próprias possibilidades. Ele deixa de ver as visões laterais. Ele fica numa zona de conforto. E isso não é bacana. Sidneide, tem sempre aquela dúvida, né? Devo fazer o que eu gosto ou o que verdadeiramente dá dinheiro? E aí, qual a escolha? Exatamente, por isso as 2 opções, conhecer o mercado e se autoconhecer, fazer uma terapia para se descobrir, porque quando você se descobre, você começa a perceber identificações em determinadas áreas. Como seria isso? Uma coisa é eu gostar de ficar no Lan House e jogar o dia inteiro, e outra coisa é eu ter habilidades para fazer um curso nessa área. Então, assim, são coisas, situações que são próximas, que quando a gente se afasta e olha, a gente percebe que elas começam a se distanciar. Então, são esses cuidados. Você vai descobrir as suas habilidades pouco a pouco. No momento que você se descobre, aí você vai ver essas habilidades. Por quê? Porque essas habilidades, elas podem ser trabalhadas. Você começa a identificar-se e você começa a se organizar para fazer aquilo que você já sabe que você pode fazer. Doutora, ainda tem aquele porém, né? E quando a pessoa, o candidato adolescente, geralmente nessa fase tão complexa, não se atrai por área nenhuma e fica naquela dúvida. Esse ainda é um momento de fazer, por exemplo, um teste vocacional? Sim, os testes vocacionais são um instrumento de muita valia, que ele mostra muita coisa, mas lembrando que o teste, ele não deve ser, a sua escolha não deve ser baseada unicamente nesse teste, porque o teste vai mostrar as suas habilidades, as áreas que você possivelmente tem identificação. Você gostar de animal, necessariamente, nos testes não vai aparecer que você possa fazer medicina veterinária, porque são as coisas que não estão completamente interligadas. E aí é a história que você falou do papel do pai, que muitas vezes o papel do pai é deixar que o filho brote naquele momento. E é muito difícil o pai, que já viveu essa experiência, que já conhece muitas vezes o mercado de trabalho, ele conseguir, de certa forma, se anular, para que esse filho surja. Isso é muito difícil, mas é muito gratificante também. Com certeza. E Sidneide, como é que é possível avaliar, por exemplo, o Exame Nacional do Ensino Médio? A prova é feita, você mora aqui no Rio Grande do Norte, mas você vai concorrer com outros estados. Como é possível agora, nesse momento, analisar essa questão da mudança de estado? Como é possível para os pais lidar com esse, talvez, um adeus, né? E até mesmo para os filhos, essa independência que vai ser necessário a partir de uma mudança, né?
Então, você disse muito certo, talvez esse adeus. Então, primeiramente, o pai vai precisar mudar esse adeus por um até logo, até breve. Isso vai ser fundamental, isso vai ser muito importante. Ele compreender esta como mais uma fase que o filho precisa viver. E muitas vezes é necessário que ele viva só. Porque além de um diploma, ele vai se fortalecer enquanto pessoa. Porque ele vai ter uma experiência individual. E isso é muito importante, até porque nos dias atuais, a adolescência, além dela ter diminuído esse tempo, o que foi? Esse jovem precisou entrar nesse mercado mais cedo. Começam a fazer uma média de 16 anos. Então, 16 anos, muitas vezes, esse jovem, ele não tem maturidade para fazer escolhas. Ele está vivendo aquela fase que já é confusa, que é a fase da adolescência. Então, começa, a vida toda ele escutou alguém dizer, o que é que você vai ser quando crescer? Eu vou ser igual ao papai, eu vou ser igual à mamãe. Ou eu vou ter alguma coisa da vovó ou do vovô. Então, ele precisa ter esses cuidados, que nessa fase que já está tão confuso. Então, assim, mal ele começa a entrar nessa fase, já vem o Enem. Aí já vem aquilo que o pai cuidava, que a mãe cuidava, que cobravam dele, deixa para ele. Se você escolher esse curso, é problema teu, é responsabilidade tua. Então, se o curso não dá certo, o culpado é o aluno, o estudante. Mas quando ele se sai bem, é muito comum escutar dizer, eu não falei que esse curso era para você? E não passa de uma coincidência, muitas vezes, bem confusa na vida deles. É verdade, é realmente uma fase muito complexa, todo mundo passou por isso, mas o apoio dos pais é de suma importância. Sidney, muito obrigada pela sua presença novamente aqui no Jornal, a gente agradece demais. Ok, obrigada a você também pelo convite, obrigada a você e você que está vivendo essa história, essa nova realidade, está entendendo? Se permita a você mesmo que você pode fazer, pode enfrentar e que você tem inúmeras possibilidades de fazer diferente, de fazer novamente. Acredite em você, isso é a coisa mais importante. Ok, muito obrigada. E é assim que a gente encerra a nossa edição de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.